Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nossa aula gravada é sobre a correção dos exercícios da página 246 a 250 e vocês fizeram de tarefa, tá? Então vamos lá. Unidade 6, a vida por um fio, uma revisão da unidade 6. Então, ao observar essa imagem, vemos que ela retrata dois griots contando histórias, né, que é um hábito muito comum em países africanos. Aqui no Brasil também nós temos várias contações de histórias, nas escolas, nas livrarias, né? Sempre temos. Então, você gosta de ouvir histórias? Você tem alguma história preferida? É uma resposta pessoal que você vai responder. Espero que todos gostem, espero que todos tenham uma história preferida. B. Qual é a expressão corporal dos griots? Olhando para eles apresentando essas histórias, a gente vê que eles gesticulam como se estivessem dramatizando a narrativa para envolver seus ouvintes. Né? Como se eles estivessem... Eles gesticulam, né? Como se eles estivessem dramatizando mesmo a história para contar, né, para os ouvintes. E as crianças, como estão? As crianças parecem estar confortáveis, atentas e envolvidas com a história. Parece que elas estão gostando. D. Pela imagem, percebe-se que esse evento ocorreu em que ambiente? Aparentemente, vemos que o evento ocorreu em uma livraria ou uma biblioteca. Quem colocou livraria, biblioteca, escola, tá? Tá certo. As três respostas. 2. Use seus conhecimentos e complete o parágrafo com palavras que deem significado a ele. Então, eu preenchi com o que é um mito, né? Vocês podem ter preenchido de outra maneira, mas veem se tem, né, este mesmo significado. Então, o mito é uma narrativa contada em terceira pessoa, passada de geração a geração, que procura explicar de forma simbólica a origem de um fato no universo. Nessas histórias, normalmente aparecem deuses e seres sobrenaturais, revelando muito sobre a religião e a cultura de um povo. Tá? Então, os mitos, né, são essas histórias contadas em terceira pessoa, que de uma forma simbólica tenta explicar a origem do universo, né? 3. Esse texto está sem título, né? Esse mito. Então, vamos ler e depois vamos ver o que acontece. Mesmo sendo casado com uma excelente cozinheira, a Nancy vivia ciscando a comida feita pelas cozinheiras da vizinhança. Andava aqui e ali e sempre achava um jeito de experimentar outros temperos. Certa feita, ele passou pela casa de Dona Coelho, elogiando. Que cheiro bom é esse, Dona Coelho? Está fazendo um guisado? Sim, e ele está quase pronto. Quer esperar? A Nancy sabia que se ficasse acabaria tendo que ajudar em alguma coisa. Ele queria experimentar o prato, mas sem trabalho algum. Desculpe, mas tenho muito o que fazer ainda hoje. É uma pena. Mesmo uma pena. E se eu tecesse um fio e deixasse amarradinho aqui nesta mesa? Quando o guisado ficasse pronto, a senhora poderia puxar o fio e eu saberia que é hora de voltar. Que tal? Dona Coelha achou uma ótima ideia e concordou em avisar o amigo. E assim foi a manhã toda. Ele elogiou o feijão do senhor Topeiro, as batatas da senhora Corse, as bananas na caçarola do senhor Macaco. Por todo lugar que passava fazia o mesmo combinado. Tecia um longo fio que se amarrava à mesa e que seria puxado quando o prato estivesse pronto. Foi assim com as 8 patas. A Nancy mal podia esperar para comer. Ficava imaginando qual prato experimentaria primeiro. Até que sentiu o primeiro repuxo. Pensou ter sido Dona Coelha, mas logo sentiu outro repuxo e outro até que seu corpo estava sendo puxado por todos os lados. Como ele não respondia, os animais continuavam puxando. Puxaram tanto que ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo no rio. Com dor e sofrimento, a Nancy conseguiu se soltar das teias. Suas pernas, todas as 8, ficaram esgarçadas, finas e desengonçadas. Desde esse dia, a Nancy, a aranha, tem pernas finas e nunca mais saiu ciscando alimentos por aí. Ele tece sua teia e espera que o alimento chegue. Caiu na rede, nhaque. Então, tá sem título por quê? O mito. Porque que título você daria a esse conto? Tá? Para vocês escreverem lá na linha de resposta, antes do texto, né? Que tá lá no antes do texto. Então, a resposta é, por que eu coloquei esse título? Por que a aranha tem pernas finas? Porque tá explicando, né? O texto é um mito explicando por que a origem das pernas finas da aranha. B. A Nancy achou que tinha feito um ótimo negócio fazendo a mesma proposta a vários animais. O que a Nancy não avaliou? Então, a Nancy não avaliou o risco de ser puxado por todos ao mesmo tempo, né? Porque sendo puxado por todos ao mesmo tempo, ele não poderia ir, não sabia quem estava chamando, se perdeu, caiu no rio e aconteceu o que aconteceu com ele, né? Mas disso ele tirou uma lição. Releia o fragmento do mito e faça o que se pede.
Ele queria experimentar o prato, mas sem trabalho algum. Desculpe, mas tenho muito o que fazer ainda hoje, é uma pena. Circule as conjunções. Eu não circulei, mas eu fiz um quadradinho, né? Então, olha, a conjunção mas, sem trabalho algum, desculpe, mas tenho muito o que fazer ainda hoje. Que ideias elas expressam nas frases? Essas conjunções, elas expressam uma ideia de contrariedade, ou seja, ele queria fazer uma coisa, mas tinha que fazer o contrário. Na verdade, ele não queria fazer, né? Mas ele estava se explicando para poder ainda ganhar um pouquinho de comida. Então, ele queria experimentar o prato, mas sem trabalho algum. Aí ele disse, desculpe, né? Eu quero muito te ajudar, mas eu tenho muito o que fazer ainda hoje. É uma pena. Depois, né, nós temos aí a brincadeira é mito ou não? Em dupla, leiam ver, em dupla não, né? Vocês estão fazendo isso, fizeram sozinhos. Leiam o verbete mito. Como se a gente tivesse tirado uma foto do dicionário e colocado aqui. Mito, né? São 2 sílabas, mito, substantivo masculino. Então, tem 5 acepções, ou seja, 5 significados. A primeira questão, quais são as acepções da palavra mito? Então, temos lá, história fantástica, eu separei ali que eu escrevi junto, sem querer. História fantástica de transição oral sobre deuses, interpretação simplificada do mundo, relato alegórico de um fato, pessoa ou fato cuja existência não pode ser comprovada e fato inexplicável. Tem que escrever, tá bom? A próxima. Temos aqui, né, nós vamos ler alguns trechos sobre os animais e vocês vão responder, já responderam se é um mito ou é verdade. Então, o primeiro. Piranhas. Esse animal já foi astro de cinema, com um filme todo seu. A piranha tem fama de devoradora. É verdade ou é apenas mito que um cardume de piranhas pode devorar uma vaca em poucos minutos? É verdade, né? Quando as pessoas, né, os pessoas que trabalham com gado, né, que vão levando o rebanho, eles têm que atravessar um rio, e o rio tem piranhas, normalmente eles escolhem uma vaca para morrer, para ser devorada pelas piranhas, para que eles possam atravessar com o rebanho, né, intacto, e o rebanho fica, né, ileso, não acontece nada, para poder, as piranhas não vêm, porque elas estão lá comendo essa vaca e elas deixam o rebanho atravessar sem nenhum problema. Tá? Verdade. 2. Os camelos podem ficar por diversos dias sem beber água no deserto, pois em suas corcovas, saliências no dorso, armazenam água para este fim. É mito, tá, gente? As 2 saliências nas costas do camelo, né, as corcovas, não são para guardar água. 3. O animal mais forte do mundo, proporcionalmente ao seu peso, é a formiga, que pode carregar em suas costas muito além do seu próprio peso. É mito. A formiga carrega, sim, bastante peso, mas não é o animal mais forte do mundo. É mito. 4. O morcego é cego se orienta de acordo com o radar natural que o auxilia nos voos noturnos. Sim, o morcego não enxerga mesmo muito bem e ele tem esses radares que o ajudam nos voos noturnos. É verdade. Agora, tarefa para amanhã, dia 15/7. Vocês vão ler o texto, é proibido nomear dos exercícios complementares daquelas folhinhas que eu mandei no AVA para vocês imprimirem, que nós vamos fazer isso essa semana, e responder somente as perguntas sobre interpretação de texto, tá bom? Amanhã nós corrigimos. Se vocês tiverem algum problema com essas respostas, alguma dúvida, a gente conversa pessoalmente na quinta-feira ou então podem mandar perguntas no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.